Nas alegações finais da investigação judicial em que pede a cassação de Sérgio Moro, o PL, Partido Liberal, o partido de Jair Bolsonaro, cita fortes indícios de corrupção da campanha do ex-juiz, ex-ministro e do ainda senador. O documento, que é a última etapa de argumentos antes de o parlamentar ser devidamente julgado, também cita detalhes que, segundo o Partido Liberal, apontam para o uso indevido dos meios de comunicação, abuso de poder econômico e Caixa 2. O julgamento da ação que corre no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai analisar duas ações de cassação propostas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV. Em depoimento prestado na semana passada, Moro optou pelo silêncio parcial. Só respondeu o juiz que conduziu o depoimento, optando pelo silêncio nas questões formuladas pelos advogados das siglas. Advogados do PL, doutor Bruno, tem alguma pergunta? Doutor, eu quero fazer só uma observação, que é a seguinte, eu gostaria ainda de prestar alguns esclarecimentos sobre alguns outros fatos. Pode, tá bom. Se houver essa possibilidade. Sim. Doutor Bruno, espere um pouquinho então. Mas aí tem outra situação, doutor, que eu vim esclarecer as questões colocadas por Vossa Excelência e pelo Ministério Público. Eu acho que o nível de leviandade das iniciais, que para mim foram ofensivos, eu vim aqui em respeito a Vossa Excelência, mas eu não pretendo responder as perguntas dos advogados do PL ou do PT. O Partido Liberal, no documento que elenca as alegações, caracteriza a saga de Sérgio Moro na política partidária como hollywoodiana e afirma que há traços de corrupção na condução da campanha. A acusação baseia-se, em suma, no fato de que Moro contratou empresas de membros da campanha para atuar na sua candidatura, incluindo o escritório de advocacia do suplente Luiz Felipe Cunha, amigo íntimo do ex-juiz, segundo o documento. Além disso, antes dessa contratação suspeita, Moro já havia percorrido uma trajetória partidária acidentada em que permaneceu pouquíssimo tempo filiado ao Podemos e depois se tornou membro do União Brasil, o que lhe teria concedido vantagem indevida em relação aos outros candidatos. O texto diz que a superexposição de Moro é inegável, posto que o então candidato protagonizou pesquisas, entrevistas e até propaganda partidária para as duas siglas. O partido de Jair Bolsonaro pede a cassação de Moro e sua inelegibilidade por 8 anos por conta de arrecadação e gasto de recursos ilícitos, abuso do poder econômico, utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, Caixa 2 e triangulação de recursos. Que são argumentos muito fortes contra o Moro. É muito difícil que ele se mantenha no mandato. Se tudo transcorrer de acordo com as provas, difícil que ele continue, né? Então você tem aqui, olha, o Moro, aqui fala, o PL aqui está citando esses fortes indícios de corrupção, tá? E por quê? Ele fez aqui, olha, o PL mostrou, e é verdadeiro isso, que o Moro, ele teve aqui ele usou uma campanha presidencial, na época, uma pré-campanha, para ter uma superexposição, e gastou muito mais do que os outros candidatos gastaram. Mas o que é falado nessa alegação final, que é mais importante, é que o Moro, ele tinha o que parece ser o esquema, tá? Que são as pessoas, são ligadas a ele, tá? E que tinham empresas que foram contratadas pelo Podemos, quando ele estava no Podemos, que é o advogado Luiz Felipe Cunha, que foi o primeiro suplente dele, depois candidato a senador, é o atual primeiro suplente. O Ziel Santana tinha uma empresa, e o Pablo Nobel, que fazia... uma espécie de maqueteiro. E essas pessoas, quando eles deixaram quando ele deixou o Podemos, foi para o Brasil, ele contratou também. Então mostra que é um esquema deles e por preço, no caso do Luiz Felipe Cunha, muito acima do que cobram advogados eleitorais. E com uma agravante, o Luiz Felipe Cunha não é advogado eleitoral. E quem funcionou como advogado eleitoral do Moro, dava entrevista, ficou conhecido, é o Gustavo Guedes. E se você olhar a prestação de contas do Moro, não tem nenhuma nota, contrato com o Gustavo Guedes. Então, o Gustavo Guedes recebeu do Luiz Felipe Cunha. Então, é isso que o relator apontou, que agora o PL e o PT também abordam nas alegações finais, que o Luiz Felipe Cunha, na verdade, foi um contrato fictício, por um preço muito acima do que cobram os advogados eleitorais, R$1 milhão para aquele período de campanha, e o Luiz Felipe Cunha nem atuava. E para ele ser contratado, ele alterou o site do escritório de advocacia dele, incluiu lá como uma especialidade
o eleitoral. O eleitoral. E das alegações finais do PT, se está falando de os advogados falam, né? Luiz Eduardo Pittini é um dos advogados principal, que houve o abuso do poder econômico. E por quê? Porque o Moro deixou de declarar e gastou ou contratou serviços que ampliam ou superam em 21,6 milhões o limite da campanha para senador.